vacina. Então, é fundamental que a gente tenha uma lei que obrigue a vacinação. Nós estamos aqui falando de doenças como sarampo retornando ao Brasil, doenças que não eram para ter mais, mas precisamos que essas pessoas tenham acesso. Então, é algo que vamos ter aí uma corresponsabilidade, uma pressão da própria família para que a prefeitura forneça essas vacinas, que muitas vezes nós já recebemos inúmeras denúncias aqui na Câmara de que há lugares que não têm acesso há anos à vacina. A concessão do Bolsa Família já depende da vacinação para crianças de 0 a 6 anos. No entanto, Paula Belmonte afirma que é preciso estender a obrigatoriedade a crianças maiores de 6 anos e adolescentes. Coronavírus, evite o contágio. As infecções pelo novo coronavírus provocam doenças respiratórias de leves a moderadas, semelhantes a um resfriado comum. Algumas podem causar doenças graves, com impacto importante na saúde pública, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave, SARS. Mantenha limpas superfícies e objetos de contato diário. Em algumas superfícies, o novo coronavírus pode permanecer por até 9 dias se não for eliminado. A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha da Rádio Câmara. Comissões. Deputados e senadores vão receber na próxima sexta-feira os diretores da Anvisa e do Instituto Butantan para que possam esclarecer o impasse sobre a vacina chinesa Coronavac. A repórter Silvia Munhato acompanhou a reunião, que aprovou por unanimidade o convite aos 2 diretores. Os parlamentares da comissão mista que acompanha as ações relativas à pandemia de coronavírus vão ouvir nesta sexta-feira os diretores da Anvisa, Antônio Barra Torres, e do Instituto Butantan, Dimas Tadeu Covas, para que eles expliquem o que houve no episódio da suspensão e posterior retomada dos testes com a vacina chinesa Coronavac. A votação do convite foi aprovada por unanimidade e praticamente todos os deputados e senadores repetiram que não pode ocorrer politização de assuntos técnicos. Mas a principal crítica de alguns parlamentares foi quanto à reação do presidente Jair Bolsonaro, que chegou a dizer em uma rede social que a vacina que o governador de São Paulo, João Dória, quer oferecer aos brasileiros causaria morte, anomalia e invalidez. Ele afirmou ainda que o fato era mais um em que ele havia ganho. A suspensão dos testes foi decidida pela Anvisa após saber que um voluntário dos testes da vacina teria morrido. O Butantan afirma que explicou à Anvisa que o óbito não estava relacionado à vacina e por isso os testes não deveriam parar. Já a Anvisa disse que não recebeu todas as informações necessárias e preferiu interromper tudo por precaução. Após receber esses dados, a agência autorizou novamente os testes. Os parlamentares afirmaram que ficaram dúvidas sobre a atitude da Anvisa de suspender tudo sem conferir os dados com o Butantan. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, disse que é preciso esclarecer o que houve. E de repente nós termos aí uma suspensão que não é esperado e, sobretudo, uma comemoração é algo que nos traz revolta e indignação. Após falar bastante sobre a importância de o Brasil se manter como uma referência mundial em vacinação, o deputado General Peternelli, do PSL de São Paulo, ressaltou que todos os políticos devem ter o mesmo foco agora. É que nesse período de pandemia nós não temos que buscar nada que não produza união. Unidos, nós vamos vencer o Covid e esse tem que ser o nosso foco, a população brasileira. Na próxima terça-feira, os diretores da Anvisa e do Butantan também devem ser ouvidos pela Comissão Externa da Câmara, que acompanha as ações de combate à pandemia. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. E ainda nesta sexta-feira, a comissão mista que acompanha as medidas econômicas relacionadas ao combate da Covid-19 pretende ouvir também o diretor da ANEEL, André da Nóbrega, sobre o apagão que atingiu o Amapá. A repórter Silvia Munhato volta com a gente trazendo mais informações. O apagão que atingiu o Amapá desde a semana passada será o tema de audiência nesta sexta-feira da comissão mista que acompanha as ações econômicas de combate à pandemia de Covid-19. O debate será com o diretor da ANEEL, André da Nóbrega. O estado está passando por um aumento dos casos de Covid-19 e o apagão piorou o atendimento dos doentes. Na votação do convite, muitos parlamentares questionaram a privatização de setores estratégicos. O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, disse que questionou um diretor da ANEEL sobre os problemas na subestação que provocou o apagão e teve a resposta de que o equipamento estava em manutenção há 11 meses. Para o senador, isso revela negligência com o serviço. O monopólio público é muito ruim, mas você tem pelo menos a quem xingar. O monopólio privado, com agência reguladora que não funcione com eficiência, é muito mais despótico.
porque geralmente a cabeça pensante e quem manda no dinheiro mora longe. A responsável pelo fornecimento de energia no Amapá é a multinacional Isolux. Para a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, a conta sempre vai cair no setor público, enquanto os governantes insistirem em privatizar setores estratégicos. E quando o privado falha, vem para o público, gente. Esse apagão no Amapá, a cobrança é em cima do Ministério, é em cima do presidente da República, é em cima do Senado e da Câmara. Lembrando que Brasília se prepara para privatizar o setor de energia, o senador Exalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, disse que o episódio do Amapá é um convite à reflexão, pois vários países estão tendo que reestatizar o setor de energia. Eu sou liberal, acho que temos que privatizar muita coisa, mas hoje, sinceramente, algumas áreas estratégicas eu tenho minhas dúvidas. O deputado Felício Latessa, do PSL do Rio de Janeiro, lembrou que nesta semana o ministro da Economia, Paulo Guedes, lamentou a ausência de privatizações no governo até agora. Eu acho que tem coisas mais importantes. Eu também quero frisar, sou do PSL, Partido Social Liberal, partido que prega mais que muitos o liberalismo. E a gente precisa, de fato, avançar. Agora, a gente precisa de outras questões no Brasil, precisamos de reformas estruturantes. Mas o depoimento mais contundente foi o do senador Randolfo Rodrigues, da Rede, que é do Amapá. Ele disse que a população estava sem água e tendo que enfrentar filas para comprar combustível e tirar dinheiro, além de sofrer com preços abusivos. E criticou o diretor da ANEEL. Mas o senhor presidente da ANEEL não pode falar como se não tivesse nada a ver com isso. O fato dele, do presidente da ANEEL, ficado um ano sem fiscalizar a ausência de um transformador no parque de distribuição. Não é aceitável isso, não é compreensível. O que aconteceu aqui é criminoso. Na sexta-feira, a comissão mista também deve ouvir os diretores da Anvisa, Antônio Barra Torres, e do Instituto Butantan, Dimas Tadeu Covas, sobre a suspensão e posterior retomada dos testes com a vacina chinesa Coronavac. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Luciana Vieira. Boa noite para você. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Uma boa noite. Esta é a ZYM 428 Rádio Comunitária Caiense, transmitindo na frequência de 87.5 MHz, a primeira do dial. RCC, o canal de comunicação de São Sebastião do Caí. Eleições 2020. Debate é na RCC. Senhoras e senhores, muito boa noite, 8h mais 2 minutos, a informação é da Ótica São Sebastião, temperatura de 24 graus agora aqui no centro de São Sebastião do Caí. Estamos iniciando o nosso debate aqui pela RCC, com os dois candidatos à Prefeitura de São Sebastião do Caí. Já estão conosco aqui Darcy José Lauermann, da coligação Novas Ideias, Novos Tempos, do MDB, PSB, PSD e PT, e Júlio César Campani, da coligação Um Caí para Todos, composta pelo PSDB, PTB e PP. Em primeiro lugar, muito obrigado aí pelos candidatos terem aceito
o nosso convite aqui da RCC para que pudéssemos fazer esse debate já no final da campanha eleitoral, até porque no domingo teremos a escolha para os novos vereadores e também do prefeito aqui da nossa cidade. Só esclarecendo para os nossos ouvintes quais foram os temas, ou melhor, quais são os temas que nós vamos abordar aqui, serão na ordem: educação, emprego, segurança, mobilidade urbana e saúde, e no final um tema livre, sendo que a pergunta terá um tempo máximo de 1 minuto, a resposta do candidato 2 minutos, a réplica 1 minuto e a tréplica também de 1 minuto. Teremos também a apresentação dos candidatos de 2 minutos cada um, e fizemos o sorteio aqui, né? E o candidato Darcy José Lauermann, da coligação Novas Ideias, Novos Tempos, vai fazer a sua consideração inicial aqui no nosso debate. Boa noite, Darcy. Boa noite, Tinta. Boa noite, Natan. Boa noite, meu colega candidato Júlio, ouvintes da RCC. Boa noite, população de São Sebastião do Caí. Boa noite todo especial ao meu vice Ronaldo. Eu sou Darcy Lauermann, tenho 59 anos, sou candidato a prefeito pela coligação Novos Tempos, Novas Ideias. Partidos o MDB, PSB, PSD e PT. Meu número é 15. Sou administrador de empresas formado pela Universidade Fevale. Tenho uma filha, querida Emília. Fui vereador 3 legislaturas, 2 vezes prefeito. Meu vice é o grande Ronaldo Schneck, filho do nosso saudoso Schneckão. Quem não conhece o Schneckão, foi 2 vezes prefeito, né? Saudoso Schneckão, infelizmente nos deixou. Infelizmente nessa caminhada, a dona Marlisa o está representando muito bem. Juntos, eu e o Ronaldo faremos uma gestão totalmente transparente e eficaz para sempre melhor para a nossa comunidade. O Ronaldo representa nessa caminhada a verdadeira mudança para São Sebastião do Caí, uma vez que ele nunca concorreu a cargo político algum. Isso sim chama-se mudança. Mudar por mudar não adianta nada, minha comunidade caiense. Nós temos que permanentemente mudar para melhorar, transformar nossa cidade. Por falar em melhorar, eu quero aproveitar também nesse momento que ainda me resta para me dirigir ao prefeito atual Clóvis, que tentaram inclusive fazer algumas rusgas entre eu e ele. Afinal de contas nós nos damos muito bem, ele foi meu secretário, portanto um abração ao Clóvis, que fez um grande trabalho, uma grande administração, mas na verdade nós estamos discutindo e pautando o futuro de São Sebastião do Caí através das mãos do prefeito e futuro prefeito Darcy. Tempo, candidato. Vamos agora então com o candidato Júlio César Campani, da coligação Caí para todos. Boa noite Suas a todos. Considerações iniciais, candidato. Tempo. Boa noite a todos, boa noite Tinta, boa noite Natan, boa noite candidato Darcy, e uma boa noite muito especial aos radio-ouvintes da RCC, aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook. Eu sou o Júlio Campani, sou advogado, me formei pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, tenho uma experiência profissional de mais de 45 anos, entre atividade pública e iniciativa privada. Sou casado com a professora Diana Campani. Nós temos 3 filhas, a Daiana, a Daniela e a Roberta, e temos 5 netas. Eu sou filho do Carlos Campani, mais conhecido como Nono ou Papai Noel, como queiram, né? E da Suzana Campani, falecida exatamente há 4 anos atrás. Eu tenho também 2 irmãs, a Cláudia Campani Pereira, que reside aqui em São Sebastião do Caí, e a Giannine Campani Bon, que reside no Rio de Janeiro. A nossa chapa é composta, além de mim como candidato a prefeito, o nosso vice, o Mozart Hoff, que é um homem que representa o Vale da Conceição, tem uma longa experiência também política e tenho absoluta certeza que está agregando muito em qualidade na nossa composição da chapa majoritária. Integram a nossa aliança
além do PSDB, que é o meu partido, o PTB, que é o partido do Mozart, e o PP, que é o Partido Progressista. E nós entendemos que as nossas propostas, nesta quadra da história política do CAI, são as melhores, que representam os anseios da nossa comunidade, e temos a certeza que nós conseguiremos, a partir de janeiro, implantar um novo sistema de administração com muita transparência e determinação. Tempo, candidato. Nós temos aqui agora escolhido, antes de começar o nosso debate aqui, escolhemos os temas na ordem, né? Então, como o candidato Darcy Lauermann iniciou, né, a sua apresentação, podemos iniciar as perguntas com o candidato Júlio César Campani, tranquilo, sem problemas? Diferente. Então, vamos lá então para o tema de educação, que é o primeiro tema escolhido pelos candidatos. O candidato Júlio tem 1 minuto para a sua pergunta. Tempo. Candidato Darcy, no jornal da sua campanha à reeleição, isso há 8 anos atrás, dentre as propostas da educação constava uma nova creche para São Martim. A pergunta é clara e objetiva: por que essa creche não saiu ainda do papel? Candidato Darcy, respondendo. Tempo. Júlio, evidentemente, eu tive... 2 minutos. Candidato Júlio, eu tive a ousadia de ir a Brasília buscar os recursos para a construção da maior escola de São Sebastião do CAI, que eu iniciei depois do meu mandato na São Martim. Eu iniciei, buscamos recursos na ordem de 3.460.000 e começamos a obra, né? E ali na escola atual seria assim, transformado a vida da comunidade de pais, mães de São Sebastião do CAI. Onde está a escola hoje, será assim feita a maior creche de São Sebastião do CAI, e o objetivo esse que eu continuo afirmando. Teve um problema na construção em função da empresa abrir mão, né? Faliu, então a empresa não terminou a obra, teve novo processo licitatório na Escola Nova da São Martim e se iria transformar a atual numa grande creche. E isso eu farei, nós vamos terminar sim a escola que hoje está parada, né? Por problemas na construção, por problemas legais, e logo em seguida, candidato Júlio, nós vamos sim fazer com que a escola que hoje está na São Martim, que é a nossa maior escola de São Sebastião do CAI, ali sim, fazer uma grande MEI. Aliás, essa foi a tônica do meu trabalho, essa foi a tônica da minha administração, razão pela qual nós investimos muito para dar condições para cada pai, cada mãe ter um local adequado para deixar o seu filho. Eu, na época, enquanto prefeito, e ainda não é diferente hoje, nós pensávamos sempre, uma mãe, um pai com seu filho bem guardado, numa escola decente, ele vai trabalhar cada vez melhor. Tempo, candidato. Agora teremos o candidato Júlio César Campani com a sua réplica. 1 minuto. O que se observa, não é, com relação a essa pergunta que eu fiz, dessa promessa, melhor dizendo, que estava contemplado no seu plano de governo há 8 anos atrás, é que efetivamente isso não aconteceu. E, lamentavelmente, também nós vemos lá aquela escola da São Martim, que seria uma escola modelo, que está lá parada há muito tempo, né? O material de construção está se deteriorando, e, lamentavelmente, não é que se possa dizer que há um desperdício do dinheiro público, mas efetivamente não houve uma correta aplicação. E nós, então, teremos também que, a partir de janeiro do ano que vem, com certeza, retomar aquela obra, até para que não se perca aquilo que já foi feito até então, e não se perca mais dinheiro público. De qualquer maneira, o importante é que aquela nova creche anunciada não foi construída. Candidato Júlio, o senhor deveria se informar literalmente primeiro, que não há dinheiro desperdício. Se houve e se tem
o desperdício público ali não é por culpa da atual administração, muito menos da minha, nos meus 8 anos. Afinal de contas, nós vemos que a obra paralisou por um problema burocrático, um problema da empresa. E o governo federal, em função da pandemia, não aportou, primeiro, a fiscalização, a diligência para dar o início de obra, e segundo, né, então, evidentemente, não tendo início de obra, não houve o aporte financeiro. Mas o senhor há de convir, sim, ali nós vamos transformar, eu vou sim retomar essa obra, nós vamos terminar essa grande escola e nós vamos transformar a vida da São Martim através da maior creche que São Sebastião do Caí vai ter, para aquelas mães, para aqueles pais poderem lá sim colocarem o seu filho, e aí sim eles poderão trabalhar com total tranquilidade. Essa é uma forma de fazer gestão. Candidato Júlio César Campani, agora a pergunta. Não, é o contrário, exatamente, né? Exatamente, desculpem. O candidato Darcy pergunta para o Júlio César Campani sobre educação. Tempo, candidato. Candidato Júlio. Eu sempre primei muito pela educação. Aliás, na época quando eu era vereador, eu tinha o meu eleitorado muito presente nesta área. Por isso que nós investimos tanto na educação, principalmente no número de vagas para creches. Lhe pergunto, o que o senhor pretende fazer na educação, considerando que as nossas EMEIs são modelo em São Sebastião do Caí e, aliás, elas disputam espaço, né, com as particulares, razão pela qual eu publicamente venho pedir a você que hoje investe e investiu na educação infantil, na vida privada, mas, né, eu peço desculpas, afinal de contas as nossas EMEI, as nossas famosas creches são primordiais, tem ar-condicionado em todas as salas, gerando uma grande segurança para as nossas crianças. 2 minutos, candidato, para a sua resposta. Candidato Darcy, esta pergunta praticamente a mesma que o senhor me fez no debate passado, e eu respondo ela com muita tranquilidade. Eu acho que a grande virtude do administrador público é se cercar de técnicos competentes e especialistas na área. E na educação não pode ser diferente. A maneira como nós iremos resolver a falta de vagas nas creches, enfim, será através de um minucioso trabalho, de um levantamento técnico que será feito por nossa equipe técnica na Secretaria da Educação. E se houver necessidade, como eu disse na vez anterior, de nós buscarmos recursos federais que são disponíveis, basta que para isso se tenha bons projetos, nós o faremos. Então, para lhe responder de forma clara e objetiva, a resposta a este seu questionamento será dado a partir do ano que vem, através de um minucioso trabalho que a equipe técnica da Secretaria da Educação irá nos apresentar e, ao mesmo tempo, também nos apontar os caminhos para corrigirmos estas anomalias. Temos agora, então, réplica com o candidato Darcy. 1 minuto, candidato. Já que o senhor colocou, candidato, que essa mesma pergunta foi formatada no CDL, eu vou lhe dar a mesma resposta. Não adianta, 1º de janeiro, sentar com um grupo técnico para ver as demandas das secretarias. Nós temos que arregaçar as mangas e trabalhar, né? E o senhor tem que apresentar projetos, o que o senhor quer para fazer. Enquanto prefeito, nós construímos 2 creches, a Tia Jussara e Amor Perfeito, criando ali 250 vagas. Além disso, nós reformamos todas as escolas municipais, nós vamos aumentar ainda mais vagas. Isso é um projeto, isso chama-se projeto. Nós vamos também qualificar cada vez mais você aí que está nos escutando, profissional da educação. E aí sim, melhorar o IDEB. Quando eu peguei o IDEB, nós estávamos um dos 24 municípios críticos do estado. Tempo, candidato. Agora o Júlio faz a sua tréplica. Tempo, candidato.
Candidato Darcy, vamos deixar bem claro a seguinte situação. O senhor foi prefeito 8 anos e há uma continuidade nesses 4 anos agora. Isso representa 12 anos de gestão pública. Eu ainda não fui prefeito do CAI, serei a partir de domingo e, portanto, as medidas que terão que ser adotadas serão implementadas, repito, a partir de janeiro, também através da valorização de todos os profissionais envolvidos na área da educação. E o senhor pode ter absoluta certeza que essa questão das vagas também será resolvida. Mas, evidentemente, que eu preciso entrar na prefeitura para tomar conhecimento. Do lado de fora, hoje, eu não consigo fazer absolutamente nada. Terminamos assim o primeiro tema, né, o tema educação, e nós já passamos então para o tema emprego. E o candidato Darcy pergunta, né, tem 1 minuto para perguntar ao candidato Júlio César Campani. Tempo, candidato. Candidato Júlio, eu quando prefeito criei a Sala do Empreendedor, a lei de incentivo a todas as empresas, afinal de contas, todas as leis que nós temos hoje no município, elas foram criadas por mim. Nesses 8 anos, afinal de contas, não tinha formatação legal para dar qualquer tipo de incentivo. E hoje tem. As empresas que estão sendo usadas até hoje, através desta maneira, através dessa lei, para nós podermos incrementar, gerar emprego e renda dentro da maior absoluta legalidade que a gente sempre pregou. Pergunto, além dessas leis que nós temos hoje, quais leis que o senhor quer e o que mais o senhor pretende fazer para as empresas locais ou trazer novas? 2 minutos, candidato. Este assunto da geração de empregos é um assunto que efetivamente me fascina, não é? Eu tenho dito que a nossa proposta de governo ela está pautada em 3 grandes pilares. Primeiro deles é nós valorizarmos as empresas já estabelecidas aqui em São Sebastião do Caí. E olha que nesta campanha nós já visitamos várias empresas e temos escutado vários relatos, muitas vezes até das dificuldades que se encontra para a desburocratização de processos dentro da própria prefeitura. E é por esta razão que eu tenho dito aos empresários, e ontem tive a oportunidade de visitar 3 empresas, de que nós, na primeira etapa do nosso governo, a partir de janeiro, nós é que seremos o responsável pela própria Secretaria da Indústria e Comércio e de Serviços, justamente pelo fato de eu, oriundo hoje da iniciativa privada, conhecer muito bem a linguagem desses empresários. Então, as empresas estabelecidas aqui em São Sebastião do Caí terão sim um olhar totalmente diferente nosso, terão linha aberta com o prefeito e até naquilo que for possível nós poderemos auxiliar essas empresas que querem se expandir através da prospecção de linhas de crédito com repasses do BNDES junto aos bancos de desenvolvimento existentes aqui no Rio Grande do Sul, e nós, o prefeito, o município, será aquele que irá abrir as portas para essas pequenas empresas ou médias que muitas vezes têm dificuldade ao acesso de uma linha de crédito mais diferenciada. Portanto, a questão da geração de empregos e especialmente no tocante aos incentivos para as empresas já estabelecidas, nós teremos sim um olhar totalmente diferenciado. Candidato Darcy, sua réplica. 1 minuto, candidato. Com certeza, candidato Júlio. Afinal de contas, eu vim diretamente da iniciativa privada, né? Como gestor, como empresário. E quando eu entrei na prefeitura, exatamente por ter este viés e por ter essa relação extremamente positiva, afinal de contas, eu era, sim, membro do CDL, participava ativamente, é que me deu condições e me deu essa facilidade de entender o clamor da empresa, da indústria e do comércio. E isso me fez com que eu criasse, nos meus 8 anos, essa possibilidade da legalidade do incentivo, coisa que não tinha antes. Isso também facilita a relação e eu vou continuar fazendo exatamente isso, porque afinal de contas a nossa caminhada fez com que hoje a gente ainda sinta mais e saiba mais essa relação entre empresa e poder público.
Candidato Júlio, 1 minuto para a sua tréplica. Candidato Darcy, eu reitero que também disse no debate anterior, eu não sou um homem de pregar terra arrasada. Muito antes, pelo contrário, eu também sei reconhecer e enaltecer as coisas boas que foram feitas. Eu sou um homem de construir pontes, sim, não muros. Então é inegável que houver um avanço, claro que sim, mas também como é inegável hoje que nós temos processos reprimidos dentro da Secretaria da Indústria e Comércio do município. Hoje visitei um outro escritório de contabilidade e a reclamação foi recorrente, a exemplo daquele que eu trouxe para o debate anterior. Então nós temos que agilizar esses processos, né? Há mérito na criação da sala do empreendedor? Claro que sim, mas nós temos que agilizar esse processo, porque quem está na ponta está pedindo para uma agilização é porque quer empreender e quer gerar emprego e renda para o nosso município. Candidato Júlio, com a sua tréplica já, então passamos então à pergunta. Candidato Júlio, do tema emprego. O senhor tem 1 minuto para a sua pergunta ao candidato Darcy. Candidato Darcy, eu não sei se o senhor teve oportunidade ou não, mas vou lhe perguntar. O senhor chegou a visitar já esse novo empreendimento que foi feito aqui em São Sebastião do Caí, aliás, um grande empreendimento, que é a fábrica da Linda Linda, ali na entrada da Passo Taquara? Vamos. O senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Tempo. Essa resposta é muito simples. Nós já passamos lá a convite do próprio empresário, no Germano, que naquele dia não esteve presente, e toda a terraplanagem, candidato Júlio, ela foi iniciada no nosso mandato. Teve participação, sim, da Prefeitura Municipal naquela oportunidade, e a gente fica muito feliz, né, pela Linda Linda estar em São Sebastião do Caí, com todas as dificuldades que o mercado hoje, que a economia tem nos demonstrado, tem visto, né, em função dessa pandemia, e a gente fica muito feliz quando o empresário do porte do Germano e sua esposa investem em São Sebastião do Caí. Inclusive teve a disponibilidade de venda de outra área, né, similar, que acabou na minha época inclusive não se concretizando. Então esse tipo de visitas, que ainda vou fazer ela formalmente a pedido dele, mas com ele dentro da empresa, com certeza a gente vai fazer, assim como a gente andou durante a nossa caminhada. E aliás, candidato Júlio, essa tinha sido na minha época de prefeito, era sistemático isso. Eu visitava muitas empresas, assim como eu fui lhe visitar várias vezes na nossa maior empresa, que é a Conservas Odres, que a gente sempre conversava. E isso tem que acontecer. Eu fui um prefeito extremamente presente na vida das indústrias de São Sebastião do Caí, na vida do comércio de São Sebastião do Caí, porque afinal de contas eu sempre gostava de participar ativamente, assim como a gente também permanentemente vivia nas comunidades. Afinal de contas tem gente que vai nas comunidades só de 4 em 4 anos, e a gente fica refletindo, puxa vida, esse mesmo sentimento talvez paira também em relação aos empresários. Candidato Júlio, 1 minuto para a sua réplica. Efetivamente, aquele empreendimento, eu tive a oportunidade de visitá-lo no sábado à tarde, inclusive fiz algumas compras lá, juntamente com a minha esposa e com a minha filha, é de encher os olhos, o orgulho de alguém investindo tão pesadamente aqui em São Sebastião do Caí. Mas eu lhe fiz essa pergunta até para lhe pedir, já que a gente sabe que hoje no governo atual existem pessoas muito ligadas ao senhor. O senhor sabe que há 3 meses eles estão lá solicitando à prefeitura a remoção de uma parada de ônibus, o deslocamento dela de 20 ou 30 metros lá, e até hoje não houve a capacidade de ser resolvido esse assunto. Então, diante de tanto investimento, né, inclusive da participação, como o senhor disse, no seu governo, né, fica aqui um pedido. E isso é uma questão de segurança das pessoas que estão lá em função do novo acesso que foi feito ali. Não é possível que nós tenhamos um investimento financeiro elevado e uma simples parada de ônibus não consiga ser trocada de lugar. Candidato Darcy, tem 1 minuto para a sua tréplica. Tempo. Com certeza,
candidato Júlio, já que houve uma solicitação sua, né, para remoção, eu não sabia dessa parada, né, dessa solicitação de parada, mas com certeza eu farei amanhã mesmo para que essa empresa resolva essa situação. E como o senhor mesmo colocou, é uma situação de segurança pública, afinal de contas é uma demanda pequena, simples e que deve ser sim encabeçada e feita, realizada pela Prefeitura Municipal. Porque afinal, como eu lhe disse antes, esse era o meu viés. Ir nas empresas, verificar, porque às vezes a tônica é toda, vamos trazer novas empresas. Não, a gente trabalhava sempre naquele viés. Antes de trazer uma nova empresa, que é muito importante, nós temos que verificar as necessidades das empresas locais e, a partir daí, trazer elas para junto da área pública através de investimento ou alguma parceria. Terminamos assim, então, o segundo tema. Passamos para o terceiro tema escolhido pelos candidatos nessa ordem. Vamos agora para segurança, tá? Quem começa perguntando? Júlio César Campani. Pergunta, tens 1 minuto para a pergunta, candidato. Tempo. Candidato Darcy, no seu mesmo jornal, há 8 anos, o senhor prometeu, apresentou, enfim, o projeto Mais Segurança, o orgulho de fazer parte Território da Paz. Ampliar os programas para garantir mais segurança para as comunidades e implantar o Território da Paz na Vila São Martim e Navegantes. Pergunta, por que esse projeto também não saiu do papel? Candidato tem 2 minutos para a resposta. Tempo, candidato. Candidato Júlio, quando o senhor pergunta, reiteradamente coloca que isso também não saiu, é sinal que pelo menos houve da sua parte uma preocupação em de repente levantar, e fico feliz porque pelo menos grande parte do nosso programa de governo foram realizados, e isso é extremamente positivo. Mas tem certas ações que a gente não consegue realizar na íntegra, muito embora foi criado, né, o programa Cidade Digital, que tem no seu bojo uma segurança extremamente positiva. Afinal de contas, nós começamos com cercamento eletrônico que deu sim essa paz, essa tranquilidade, essa possibilidade dos bairros, tanto Navegantes como da São Martim, de ter ali, sim, uma maior segurança. Claro que o senhor não pode também, por outro lado, esquecer que a segurança, ela é um compromisso, um dever do Estado. E que, infelizmente, os municípios gaúchos, ou por que não, talvez brasileiros, tenham a buscar a sua luz, a sua responsabilidade, mais um passivo, mais algo para se preocupar. Mas realmente, de fato, colega Júlio, né, muito foi feito, literalmente, dentro desse programa, Cidade da Paz, Bairro da Paz, isso foi feito através dessas câmaras que tem hoje já instalado, tanto na São Martim, como também no bairro Navegantes, e aliás, várias outras câmaras foram já instaladas. E naquela oportunidade nós brigávamos, inclusive com o governo do estado, para fazer o cercamento eletrônico em toda a nossa Anvarca. Projeto encabeçado, inclusive, por mim. Candidato Júlio, 1 minuto para a sua réplica. O fato concreto é que esta proposta, ela efetivamente não se realizou. E o que se viu nesses últimos anos, efetivamente, em termos de segurança pública, foi um desmantelamento da nossa guarda municipal. Então, esse ponto da segurança, muito embora se saiba que também é a responsabilidade do Estado, através do aumento de efetivo da Brigada Militar e da Polícia Civil, mas a guarda municipal, nos municípios em que ela está instalada, e onde ela é prestigiada pela administração municipal, quer através de equipamentos, quer através de viaturas, a Guarda Municipal presta, sim, um relevantíssimo trabalho complementar de segurança aos órgãos governamentais. Portanto, esta questão da segurança, repito, esse projeto não foi implantado, e o que se viu também de lá para cá é o desmantelamento da nossa Guarda Municipal. Candidato Darcy, 1 minuto para a sua tréplica. Tempo.
Candidato Júlio, realmente, quando nós pegamos a prefeitura, a guarda municipal tinha um viés extremamente punitivo, ou seja, multar. Multar é a concepção, é lógico que a gente deveria sim e deve, né, multar quando o cidadão, quando o motorista está errado. E essa é uma atribuição que deveria ser, primeiramente, não tão somente a guarda municipal, mas a brigada militar. Mas a nossa guarda tinha esse viés. Isso, com certeza, eu não concordo. Afinal de contas, a guarda municipal, ela deve sempre orientar o cidadão caiense. No momento que ele está estacionado, no momento que cidadão, um agricultor vem descarregar uma mercadoria, ele deve receber orientação e não multa. Para isso serve sim a guarda municipal. E isso com certeza eu farei novamente. Candidato Darcy, agora perguntando sobre segurança ao candidato Júlio César Campani. Tempo, candidato. Candidato Júlio, dentro desse mesmo viés, dentro dessa mesma lógica, né, que eu lhe comentei em relação à cidade digital, com diversas câmeras de segurança dentro do município, dá a impressão que esse viés, essa linha de conduta de cercamento eletrônico, ele dá a impressão que o senhor acha que isso tem que ter a forma física do guarda municipal, da brigada militar, no momento em que hoje cada vez mais a gente vê o disparate, o despreparo. Infelizmente a nossa brigada militar, o pessoal é extremamente positivo, mas o governo não tem dado a questão da segurança. O que o senhor acha desse sistema? Eu acho um sistema Candidato excelente. Júlio, seu tempo, por favor. Eu acho um sistema excelente e uma situação complementa a outra. Nós temos a Guarda Municipal. O que nós faremos a partir de janeiro será a valorização desses servidores e eles estarão diuturnamente trabalhando em prol da segurança do nosso município. É importante também destacar que a cidade digital, o cercamento eletrônico, também são propostas que nós estamos contemplando nas nossas ações a serem implementadas a partir do ano que vem, inclusive com alguns avanços. Diga-se, por exemplo, o que ocorre lá em Lajeado, que é um projeto pioneiro, onde as câmaras de segurança, em cima delas, existem também aquele espécie de giroflex, como tem nas viaturas policiais, e conforme o tipo de movimento, ela está programada, aquele giroflex começa a funcionar. Isso é um projeto pioneiro que foi feito na Lajeado. Então, eu sempre tenho dito, no serviço público, se nós não tivermos a capacidade de criar, nós temos que também ter a capacidade, pelo menos, de olhar e copiar os bons projetos. O cercamento eletrônico, a questão digital, como o senhor falou, claro que são importantíssimos avanços, mas então, como eu disse inicialmente, um projeto complementa o outro. E nós temos que ainda podemos ir mais adiante. Sei de municípios que fizeram, inclusive, parcerias com as empresas de segurança privada que podem também auxiliar nessas questões de segurança do município. E nós temos aqui no CAI várias empresas de segurança privada que poderão nos auxiliar juntamente com a Guarda Municipal. Nós queremos também, e já reiteramos, já pedimos para o governo do estado aumentar o efetivo da brigada aqui em São Sebastião do Caí, e houve a promessa, sim, do vice-governador, que é o secretário de Segurança, de fazer trazer novos profissionais para cá para nos ajudar. Então a segurança é um... Tempo, candidato. Temos a réplica agora por parte do candidato Darcy Lauermann. 1 minuto do candidato. Fico feliz, candidato Júlio, que o senhor tem esse viés de achar extremamente positivo esse cercamento, uma vez que a gente fez esse investimento e ele foi muito positivo mesmo. E isso a gente vai ainda aprimorar cada vez mais. Afinal de contas, se nós conseguirmos levar para toda São Sebastião do Caí, com certeza, inclusive o nosso agricultor lá da Vigia, o
pessoal lá do Pareci possa estar contemplado nesse sistema de cercamento. Cada vez mais nós teremos mais segurança e através, como eu sempre coloco, inclusive da implantação do sistema de lâmpadas LED, que vão ajudar sim, uma iluminação melhor, trará para São Sebastião do Caí mais segurança para dentro da nossa cidade. E o povo vai se sentir mais seguro. Quanto ao governo do estado, infelizmente, essa coisa assim de trazer mais brigadiano, eu não acredito. Candidato Júlio, sua tréplica, 1 minuto. Esta questão do governo do estado, né, nós temos que fazer aquilo que for ao nosso alcance. O senhor esteve trabalhando lá na Casa Civil, junto com o governador Sartori, e também, presumo eu, não tenha conseguido absolutamente nada, em termos de aumento de efetivo da brigada. Então, nós temos que tentar, mas de qualquer maneira, além de tentar, junto ao governo do estado, nós temos que efetivamente implantar essas medidas e nós o faremos a partir de janeiro. O primeiro ponto e o mais importante é, de novo, reativar e reapalheirar a nossa guarda municipal. Passamos então agora para o próximo tema, de acordo com os candidatos, mobilidade urbana. Candidato Darcy pergunta. Tem 1 minuto para a sua pergunta, candidato Darcy, sobre mobilidade urbana. Tempo, candidato. Candidato Júlio, andando aí pelo interior, constatei, e as pessoas, a facilidade que a gente diz, o eleitor que vem a mim, ele vem a você também. E é uma coisa muito natural nesse período de campanha. As suas promessas, elas batem também no candidato Darcy. Isso é uma coisa extremamente positiva, inclusive, né? E ali eu constatei inúmeras promessas suas na questão de asfalto nas localidades. Considerando, candidato, a capacidade de endividamento do município, de onde realmente o senhor pretende tirar esses recursos? Cuide da questão da legalidade e da capacidade de endividamento do município, que afinal de contas a STN serve exatamente para regular isso. Candidato Júlio tem 2 minutos para a sua resposta. Tempo, candidato. Olha, eu vou lhe responder com a sua própria assertiva nesse jornalzinho lançado há 8 anos atrás, com a casa em ordem, o aumento da receita e o crédito da prefeitura recuperado, Darcy e Luiz Alberto irão executar um grande projeto de melhorias na cidade. E foi o que eu escutei hoje também, num vídeo do nosso atual prefeito, a quem eu também quero deixar o meu abraço, respeitoso, e não poderia ser diferente, dizendo também que as contas estão saneadas. Se efetivamente isso for verdadeiro, né, com mais as medidas corretivas que nós iremos implementar, especificamente no que diz respeito à diminuição das despesas, nós queremos sim avançar nessas propostas contempladas no nosso plano de governo. Agora, existe, candidato Darcy, mecanismos de financiamentos internacionais. O senhor não sabe, posso lhe dizer. Existe um órgão de financiamento, e vou lhe dar 2 exemplos, Caxias e Porto Alegre, chama-se Corporación Andina de Fomento, CAF. Caxias do Sul contratou na ordem de 20 milhões de reais para justamente fomentar o desenvolvimento e a pavimentação de estradas vicinais. Porto Alegre agora assinou o contrato, os recursos foram liberados na ordem de aproximadamente mais de 100 milhões. Então o que nós temos que fazer é buscar esses recursos aonde eles existem, basta que para isso se tenha projetos importantes. Com relação à capacidade da prefeitura, vale neste momento das manifestações do nosso atual prefeito, dizendo que as finanças do município estão sob absoluto controle. Evidentemente que nós iremos aferir isso a partir de janeiro e também iremos aprimorar a diminuição das despesas através do corte radical dos cargos em comissão. Candidato Darcy, 1 minuto para a sua réplica. Tempo, candidato. Candidato, como se os CCs da prefeitura fosse o grande mal de alguma coisa que desse para cobrir as suas promessas, candidato. O recurso internacional, ele é, sim, para grandes cidades, tipo Caxias, Porto Alegre. O senhor tem notícia de algum outro município do Rio Grande do Sul, de um pequeno porte que possa usufruir? O senhor vai me colocar, não, mas eu vou buscar. Esse tipo de promessa vazia, secretário, não, desculpe,
candidato Júlio, elas não pode ser, não tem como o senhor colocar isso. Poxa vida, isso é dizer simplesmente, fazer promessa que vai asfaltar tanto, quando na verdade o senhor não sabe nem a capacidade financeira de endividamento, que é pautada pela STN. Então, quer dizer, infelizmente são promessas. Candidato Júlio, 1 minuto para a sua tréplica. Candidato Darcy, respeitosamente, promessas vazias são aquelas que foram feitas na sua última campanha. Não digo promessas vazias porque foi realizado, só que foram realizadas obras com financiamentos contratados para serem pagos a partir da gestão seguinte, inclusive com parcelas que irão vencer a partir de 2021. Aí é fácil também fazer. É muito fácil fazer obras, faltando 10 dias para as eleições, como ocorreu há 4 anos atrás, e os financiamentos ficarem todos para ser pagos com o novo prefeito, inclusive a partir de 2021. Não são promessas vazias, nós enxergamos uma realidade. Se os municípios do nosso entorno têm essa capacidade de fazer e fizeram, por que nós não podemos também? Basta saber administrar. E se tem uma coisa no meu currículo que eu vejo como sendo extremamente positivo, é a minha capacidade de gestão. Vamos agora para a pergunta de Júlio César Campani ao candidato Darcy sobre mobilidade urbana. 1 minuto, candidato. Tempo. Valendo-me novamente desse jornal, né, me chamou muito a atenção, e o senhor fala em promessas vazias, né, o que se enxergou lá 8 anos atrás, na capa, ou na contracapa, melhor dizendo, que seriam feitos um investimento em torno de 5 milhões de reais num projeto que englobaria o entorno da escola Felipe Camarão, até com uma projeção ali de computador muito bem feita, né? E além disso, estava contemplado ali um amplo trabalho no que diz respeito às redes de esgoto e o mais importante, o fim dos alagamentos aqui na cidade. Pergunta, por que também esse projeto não saiu do papel? Candidato tem 2 minutos para a sua resposta. Tempo, Darcy. Só me reportando, candidato Júlio, tudo que foi feito, todos os financiamentos que foram feitos, executados por mim, foram feitos dentro da maior legalidade. Aliás, todos eles com aval da STN. Inclusive, o senhor deve se lembrar bem, afinal de contas, o seu partido entrou com uma ação eleitoral contra aquele asfalto lá na Avenida Conceição, e nós arrolamos para nossa testemunha o padre Carlos e o presidente daquela comunidade, porque afinal de contas nós 1 ano antes dissemos que o faria. Tudo dentro da maior legalidade. Então depois que é pedir voto, aí é difícil, né? Mas em relação à obra do Felipe Camarão, realmente foi uma obra proposta, tinha um projeto semi-acabado, que acabou não se concretizando em função que nós tínhamos uma ampliação na Rua Odres, de uma grande tubulação, de uma grande canalização, de um projeto já existente. E isso, infelizmente, ou São Sebastião do Caí investe, e naquela oportunidade não houve o aporte, a acolhida daquele grande projeto, que já era um projeto de governos anteriores, já era um projeto de outro prefeito, e que nós iríamos casar ele com o mesmo, né, entrando ali, fazendo todo aquele anel do Felipe Camarão, né, com uma parada, e depois arrolando, entrando pela Egídio Micael, se caindo na Rua Odres até a beira do rio, para aí sim acabar as inundações em São Sebastião do Caí, principalmente a questão da rua principal. Porque o que nós temos hoje? A Rua Egídio Micael desova a água lá na Rua São João. E a declividade ali é pouco, então razão pela qual esse projeto acabou sendo não realizado. Candidato Júlio tem 1 minuto para a sua réplica. Tempo, candidato. Até para deixar absolutamente claro, em nenhum momento se duvidou da legalidade dos procedimentos adotados na sua gestão. Ninguém disse aqui absolutamente nada. Eu não disse que os financiamentos foram feitos de forma irregular, absolutamente. Eu tenho certeza que o senhor sempre pautou a sua administração pelo cumprimento das leis, né? Então vamos deixar claro, né? O que eu comentei é que esses financiamentos e estas obras foram feitas ao apagar das luzes da sua administração. Nada mais além disso.
Candidato Darcy, 1 minuto para a sua tréplica. Tempo, candidato. Muito bem, candidato. Se no apagar das luzes, 1 ano antes, é apagar das luzes, então, infelizmente, a administração municipal não tem mais, o prefeito não pode mais fazer nada. Pensar, planejar, eu sempre planejei todas as ações, seja ela na questão da saúde, seja na educação e principalmente na questão das obras. E isso foi o grande diferencial. Afinal de contas, nós fizemos asfalto em 11 localidades e não deixamos essas contas assim, de todas elas para trás. Nós herdamos sim, herdamos muitas contas, muitos investimentos, inclusive aquela promessa de campanha do ex-prefeito dentro da própria AgroSul, que nós já começamos a obra em fevereiro de 2009. Portanto, as nossas ações, houve sim, caro candidato, houve um planejamento e nesse planejamento nós somos extremamente felizes, afinal de contas hoje o pessoal da comunidade da Conceição está muito feliz. Terminamos mais um tema, vamos agora para o tema saúde. Tá? Quem pergunta agora é Júlio César Campani. O senhor tem 1 minuto para a sua pergunta sobre saúde, candidato. Tempo. Candidato Darcy, também há 8 anos atrás, o senhor prometeu que nós teríamos aqui uma UPA 24 horas, tem até uma projeção também por computador muito bonita naquele jornal, e diria que teríamos atendimento 24 horas na Secretaria da Saúde. Pergunta, por que este avanço, vamos dizer assim, de atendimento 24 horas na Secretaria da Saúde, ele não está implementado até hoje? Candidato? Tomando água. Pois não, tranquilo. Candidato tem 2 minutos aí para a sua resposta. Tempo. Candidato Júlio, de fato, achei que até o senhor saberia, né, que a UPA, ela houve o investimento dentro do mesmo viés da Prefeitura de Bom Princípio. Desculpe. Caiu desculpe, candidato Júlio, ele me deu aí gentilmente aí uma pastilha aqui para melhorar a minha voz aí. Então, conforme eu estava colocando, é final de campanha, né? É final de campanha, né? Faz parte do processo. Então, candidato, o que se tem? O município de Bom Princípio já estava no estágio bem mais avançado que o nosso, e infelizmente não tinha, o Estado não autorizava naquela oportunidade 2 municípios. O que se fez para atender cada vez mais e melhor a população de São Sebastião do Caí? Nós passamos a repassar um recurso muito maior ao hospital, que faz a nossa atenção básica e o faz muito bem. Ampliamos sim no posto central o atendimento até às 22 horas, por acharmos que naquela oportunidade seria o bastante. Inclusive, no período de inverno, nós ampliamos sim o atendimento. E isso fez a grande diferença. Então nós só mudamos, como não tinha mais legalmente e burocraticamente, como não tinha mais como implementar a UPA em São Sebastião do Caí, nós o fizemos através do aporte de maior recurso para o hospital, e que felizmente a demanda existe muito, mas hoje o cidadão caiense, ele é muito bem atendido no nosso querido hospital Sagrada Família, e tem sim a contribuição dos nossos profissionais dentro da nossa unidade do posto central de saúde. Candidato Júlio, tem 1 minuto para a sua réplica. Eu fico muito feliz quando o senhor fala do nosso hospital, porque o senhor participou da galeria de inauguração das fotos, onde aparece que a figura do meu falecido avô, Antônio José Campani, que foi responsável pela construção desse hospital aqui em São Sebastião do Caí, ao tempo em que ele era o presidente da União Popular, a Volksverein. Então eu fico muito orgulhoso, tenho orgulho deste hospital. As nossas filhas nasceram aqui no Hospital Sagrada Família, e tenho muito orgulho de o meu avô fazer parte dessa bonita história. Ao tempo também eu quero cumprimentar a todos os profissionais da saúde aqui de São Sebastião do Caí, que trabalharam incansavelmente, ainda continuam trabalhando para enfrentar de peito aberto e com muita coragem e determinação esta pandemia do Covid,
e também acabou me atingindo. Então, meus parabéns aos profissionais da saúde de São Sebastião do Caí. Candidato Darcy, 1 minuto para a sua tréplica. Tempo, candidato. Realmente, eu sempre tive, nos 8 anos de mandato, uma posição, uma relação extremamente positiva com todos os profissionais de saúde. E o Hospital Sagrada Família, como eu sou também muito bairrista, eu acho que todo investimento da saúde, né, ele tem que ser aportado em São Sebastião do Caí, porque afinal de contas, a atenção básica, ela é sim de competência do município de São Sebastião do Caí. E nós aportarmos cada vez mais recursos ao nosso hospital é uma forma também de deixar aqui o nosso recurso. Sou, com todo o respeito, né, se houve ou está havendo, ou houve no passado algum repasse a outros hospitais, eu não concordo, afinal de contas, nosso hospital, os profissionais fazem um belo trabalho, e também o nosso pessoal da área da saúde, nossos postos centrais também da mesma maneira. Candidato Darcy, agora pergunta ao candidato Júlio César Campani sobre saúde. O senhor tem 1 minuto para a sua pergunta, candidato. Tempo. Candidato Júlio, o senhor se diz o candidato das mudanças. E eu tenho preconizado, e eu tenho batido, eu tenho colocado muito que o projeto de mudanças não pode ficar nas falas. O projeto de mudança, ele tem que sair do papel. E quando a gente diz do papel, tu tem que fazer não somente o que o outro está fazendo, mas fazer mais. Ter na composição da majoritária alguém que de repente não estava nesse viés. Assim como eu trouxe o vice-candidato a prefeito, nosso vice Ronaldo. Estou com a voz bem ruim. Então eu digo o seguinte, como essa mudança? Quais as mudanças efetivas que o senhor quer fazer na área da saúde? Candidato tem 2 minutos para a sua resposta. Tempo, candidato. Candidato Darcy, eu vou lhe responder em 2 formas. Primeiro, o senhor fala, quando fala do seu vice, eu sei que o senhor quer, na verdade, de uma forma indireta, falar do Mozart, que é o meu candidato a vice. Eu vou lhe repetir aquilo que ele disse de uma forma muito respeitosa no debate lá no CDL Assis. Quando o Mozart estava ao lado do senhor, ele era um homem bom. Deixou de sê-lo a partir do momento em que está ao meu lado. O Mozart, eu tenho muito respeito por ele, é uma pessoa, é um trabalhador, é uma pessoa muito importante nesse nosso processo eleitoral, e tenho absoluta certeza que me ajudará muito na administração do município a partir do ano que vem. Com relação à saúde, também vou reiterar novamente, evidentemente que existem propostas boas, ações implementadas já nos últimos anos. Isso vem desde o tempo, talvez, do governo Léo, ou antes do governo Schneck, do Gerson, enfim. E essas mudanças positivas, essas ações instaladas positivas, claro que serão preservadas. Mas nós precisamos ter também algumas medidas corretivas, como, por exemplo, se sabe, eu sei, pela, vamos dizer assim, reclamação, entre aspas, que chega até nós, das dificuldades no encaminhamento de exames para Porto Alegre, ou da demora nessa agilização. Então, o que nós temos que fazer, a partir do momento que chegarmos lá em janeiro de 2021? Analisarmos esses processos todos e fazer o que um secretário da saúde do seu governo me disse naquela época, pegou a pilha de requisições e virou de cabeça para baixo, ou seja, o último passou a ser o primeiro. Então, as ações boas implementadas, nós reconhecemos, serão continuadas e valorizadas. E vamos corrigir aquilo que houver necessidade de corrigir. Tempo, candidato. Candidato Darcy agora tem 1 minuto para a sua réplica. Quero deixar muito bem claro, candidato Júlio, que em nenhum momento eu disse que o Mozart Hoff era ruim. Nunca falei isso, nem aqui, nem no CDL. Só disse que ele não é novidade. Afinal de contas, ele labuta, assim como grandes parceiros que estavam conosco, sim. Tantos e tantos, né, que acabaram entrando para o seu projeto, e ele é extremamente peculiar, e não tem problema algum nisso. Só que é aquela coisa, candidato Júlio,
Nós temos que apresentar uma proposta convincente, uma proposta real de mudanças. Olha, se um ex-secretário ir atrás de um ex-secretário de saúde, primeiro, que ele foi extremamente, né? Se foi alguém mesmo, né? Poxa vida, ele virou coxo. E isso aí num termo bem chula, né? Não deveria ter feito isso, ele deveria ser responsabilizado por isso. Mas nós vamos criar, sim, um posto no Quilombo e vou criar também um melhor em casa, com médico e profissional da saúde. Tempo esgotado, candidato. Júlio César tem 1 minuto para a sua tréplica. Tempo. Ainda com relação à saúde, hoje eu vi um projeto que eu achei magnífico, feito na Prefeitura de Estância Velha, e que efetivamente nós queremos avançar. A Prefeitura de Estância Velha fez um convênio com a Fevale, onde a Fevale irá disponibilizar os seus acadêmicos formandos de odontologia, por exemplo, para prestarem serviços junto ao posto central de atendimento lá de Estância Velha. Evidentemente que logo me veio em mente isso, até pelas dificuldades que nós temos hoje de contratação de mais profissionais ou a falta de profissionais para dar atendimento a toda essa demanda. Acho que uma parceria talvez com a nossa UX, a nossa Universidade de Caxias do Sul, que também tem um curso de medicina, enfim, nós possamos, quem sabe, avançar. É aquilo que eu digo, nós temos que ter também a capacidade de ter uma visão de um horizonte um pouco maior. E esse projeto, por importante, nós queremos avançar nele também. Tempo, candidato. Vamos agora passar para o nosso último tema, que é o tema livre. Começa perguntando o candidato Darcy José Lauermann. 1 minuto. Tema livre. Tema livre. Não temos o tema livre? Não. Temos ainda? Será que eu me passei aqui? É o tema livre. Justo aí. O Júlio pergunta a primeira? Pode ser também, não tem problema nenhum. Tudo certo aí, candidato? Então o senhor tem 1 minuto para a sua pergunta. Júlio César Campanha perguntando o tema livre. Vamos lá. Candidato Darcy, agora no mês passado, mês de julho, mais especificamente no dia 15, né, o presidente Jair Bolsonaro, ele sancionou aquela lei que trata do novo marco de saneamento, né? E naquela oportunidade sabe-se, ou soube-se, lendo os jornais de então, que hoje no nosso país nós temos 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água tratada e mais de 100 milhões que não contam, de pessoas que não contam com serviço de coleta de esgotos. A meta desse novo marco de saneamento é que até 2033 nós tenhamos essa questão de 99% da população seja atendida com água potável e 90% com tratamento de coleta de esgoto. Como o senhor enxerga esta questão do novo marco de saneamento aqui para São Sebastião do Caí? Candidato. Candidato Darcy tem 2 minutos para a sua resposta. Tempo? Candidato Júlio. Realmente, esse novo marco, ele traz, a gente já vem travando isso nos governos anteriores, no governo federal, na questão de investimento em saneamento básico. Temos municípios maiores, tipo Caxias do Sul, que o município encampou grande parte desses investimentos. Mas, por outro lado, nós temos também aqui em São Sebastião do Caí a responsabilidade de investimento no esgotamento sanitário dentro do convênio assinado entre o município e a Corsã, a responsabilidade é da Corsã. Infelizmente, até hoje não se tem aporte, e não só o município de São Sebastião do Caí. Nós temos uma dificuldade muito grande, praticamente na maioria dos municípios gaúchos que tem esse convênio. Ora, a Corsã agora, eu trabalhando em Garibaldi há pouco tempo atrás, até junho, nós fomos, eu e o prefeito Cetolin, nós fomos com a direção da Corsã e eles resolveram, primeiro, priorizar alguns municípios da Serra. Então, em conjunto, nós temos que buscar, sim, entre eles Garibaldi, inclusive. Claro, por quê? Porque há interesse, candidato Júlio, da Corsã também, né, de minimizar o impacto que ela terá de custos. Ora, tratamento de esgoto vai se tornar, com certeza, candidato,
daqui a uns anos, ele vai ter um custo muito maior que a questão da água. Infelizmente, é o preço que nós vamos pagar, mas essa é a realidade. Só que também, mais uma vez, candidato, nós não podemos puxar para nós uma coisa, inclusive, que vai ter uma atuação do próprio Ministério Público, porque é de responsabilidade dentro do convênio da própria Corsã. Candidato Júlio, 1 minuto para a sua réplica. Tempo, candidato. Com relação a este tema, inclusive que a própria lei contempla a formação de blocos de municípios, para tratar desse assunto, eu quero aqui deixar registrado que a partir de janeiro, quando nós assumimos a prefeitura, uma das primeiras audiências que nós queremos marcar é com a direção da Corsã, para que efetivamente esse projeto avance. E pego aqui o exemplo do município de Imbé. Há 8 anos atrás, se iniciou lá uma verdadeira revolução em termos de tratamento de esgoto, numa parceria grande feita pela Corsã. A cidade foi aberta de norte, sul, leste a oeste, e hoje estão instaladas lá bombas de recalque e de tratamento. Então nós temos que sim fazer valer este convênio firmado com a Corsã. E nós queremos, então, repito, a partir de janeiro, buscarmos a implementação dessa parceria aqui para São Sebastião do Caí. Candidato Darcy, 1 minuto para a sua tréplica. Tempo, candidato. De fato, eu concordo plenamente. O município de Imbé é um exemplo, tanto é que houve o aporte da própria Corsã nos municípios que mais lhe convinha. Por isso que eu já lhe coloquei. Eu estive presente com o próprio presidente da Corsã, com o pessoal da Serra. Eles encamparam simplesmente Garibaldi, Carlos Barbosa, Farroupilha e Gramado. Aí fica bem fácil nós puxarmos, a Corsã puxa para quem é mais lucrativa o seu investimento. Ou seja, mais uma vez, não quero frisar para você caiense, não é só o município de São Sebastião do Caí, são todos os municípios do Vale do Caí que têm o convênio firmado já com a Corsã. Inclusive a questão da municipalização da água, hoje a parte rural do município é custeada pelo próprio município. Passamos agora então a pergunta do tema livre do candidato Darcy. Tem 1 minuto para fazer a sua pergunta. Tempo, candidato. Candidato Júlio, eu conheço praticamente toda São Sebastião do Caí. Todos os bairros, todas as localidades do município, e eu tenho certeza que o senhor, como candidato, deveria também conhecer. Eu sempre coloco os bairros, é lá no bairro, lá na comunidade, que a situação, que a população vê as suas necessidades, vê o que lá precisa. Pergunto ao senhor, quais as melhorias na infraestrutura e no social que o senhor tem para as localidades de bairro Capelão do Santana, bairro Areal e bairro Industrial aqui em São Sebastião do Caí? Candidato, tem 2 minutos para a sua resposta. Tempo, candidato. Candidato Darcy, na verdade, está nos fazendo uma provocação em decorrência da pesquisa que foi publicada hoje e que nos dá uma ampla diferença. Candidato Darcy, não vamos diminuir o nível do nosso debate. Eu tenho certeza que essas localidades que o senhor, de propósito, nominou de forma equivocada para tentar me induzir a erro, deve ter havido um problema de digitação, mas quero dizer o seguinte, de uma forma bem clara, até porque o senhor conhece o meu senso de justiça e está aqui alguém lhe falando que alguns anos atrás, de uma certa forma, até por a questão de senso de justiça, lhe beneficiou. Eu jamais permitiria, e eu vou dizer, não é isso que o senhor está afirmando, o senhor está apenas demonstrando a questão dessas localidades aí. Eu jamais permitiria que uma pesquisa fosse publicada se ela tivesse envolta em qualquer viés de fake news. Não é o meu feitio. Eu não permitiria, sob hipótese alguma, e invoco aqui o meu passado de um procedimento, repito, que eu tive a oportunidade, inclusive, de uma forma indireta lhe ajudar. Então, quero dizer assim, de forma bem clara,
essas 3 localidades que o senhor citou aqui, de uma forma até provocativa, foram erros de digitação. Então, candidato Darcy, vamos manter o nível do nosso debate em altíssimo nível, que está sendo feito até agora. Eu já lhe disse e reiterei isso, tenho um profundo respeito pela sua pessoa, pelo seu passado como administrador, e a partir da semana que vem, a minha preocupação sempre foi essa, e foi inclusive com o candidato Clóvis, nós temos que, a partir de segunda-feira, temos a capacidade de nos cumprimentarmos novamente, sem a necessidade de desviar da rua. Candidato Darcy tem 1 minuto para a sua réplica. Tempo, candidato. Deixar muito bem claro, candidato Júlio, em momento algum nós estamos discutindo a sua idoneidade, em absoluto, também da minha maneira, e o debate aqui está sendo em alto nível. Nós estamos com todas as clarezas e todas as posições. Só que no momento que o senhor coloca uma pesquisa para a rua que não tem pouca legalidade, inclusive, né, e contempla 3 erros grotescos de digitação e deixa o maior bairro da cidade fora, candidato, eu não posso crer, e a população de São Sebastião do Caí também não pode crer que essa pesquisa não é, afinal de contas, essa mesma empresa está sendo inquirida judicialmente, talvez, de repente, pelo mesmo erro, talvez coletou esses mesmos bairros, essas mesmas localidades. Então a gente tem que ter um pouquinho também de coerência no momento que o senhor põe esse material para a rua. Candidato Júlio tem 1 minuto para a sua tréplica. Tempo, candidato. Candidato Darcy, eu sei que o senhor tem uma assessoria jurídica importante, profissionais competentes que estão lhe dando aí um respaldo nesta caminhada, né? Então eu recomendo que esses questionamentos que o senhor está fazendo o façam perante a Justiça Eleitoral, e a Justiça Eleitoral é que vai decidir o que está certo e está errado. Mas eu lhe asseguro com certeza que está certo, porque houve uma tentativa, sim, da sua coligação de não permitir a publicação desta pesquisa, e a juíza acatou o pedido de vocês apenas de forma parcial para que não houvesse divulgação do nominato dos candidatos a vereador, mas permitiu que a nossa pesquisa fosse publicada. Se ela tivesse eivada de qualquer vício ou de irregularidade, eu tenho a certeza que com a imparcialidade da nossa Justiça Eleitoral, isso não seria permitido. Perfeito. Encerramos os nossos temas, né? Em primeiro lugar, em nome da comunidade de São Sebastião de Amparo Social, que é a entidade mantenedora aqui da RCC, né? Antes das considerações finais dos 2 candidatos, né? Gostaria de agradecer mais uma vez, porque a RCC, desde o início das suas transmissões, o candidato Darcy aqui é testemunha, participou de todos os debates aqui, inclusive quando se elegeu em 2 ocasiões prefeito dessa cidade. Muito obrigado aí pela presença do candidato Júlio César Campani, da coligação Um Caí para Todos, e também do candidato Darcy Lauermann, da coligação Novas Ideias, Novos Tempos. Vamos para as considerações finais. Como o candidato Darcy iniciou, né? O candidato Júlio César Campani faz as suas considerações finais. O candidato tem 2 minutos para as suas considerações finais. Ok? Tudo certo aí? Tempo? Eu quero novamente agradecer a oportunidade que a RCC está nos dando para que nós possamos vir aqui travar este excelente debate em altíssimo nível, né? Para que aqueles que eventualmente ainda estejam em dúvida possam dirimir as suas dúvidas e votar de uma forma consciente. A mensagem final que eu quero deixar para todos aqui é de que nas próximas eleições, no domingo, agora, nesse momento histórico, nesse momento cívico, democrático, em que o cidadão vai exercer o seu direito sagrado do voto, faça uma profunda reflexão quando estiver frente a frente com aquela máquina fantástica que chama-se urna eletrônica. Que vocês façam um exame de consciência, analisem as propostas e verifiquem qual efetivamente é aquela que responde hoje pelos anseios de São Sebastião do Caí. E eu tenho certeza que pela caminhada que fizemos até então, a nossa proposta é aquela que se adequa a uma nova realidade e um novo momento. Por isso eu peço que cada um de vocês faça essa reflexão e não se deixem levar
por discursos bonitos, por peças e montagens cinematográficas. O importante é que nós tenhamos, e vocês tenham a capacidade de discernir, separar o certo do errado, o bem e do mal, e observar quem efetivamente cumpre as leis e as suas obrigações. E deixo aqui uma mensagem final que não é autêntica minha, mas copiei da vice-presidente eleita dos Estados Unidos. Quando ela foi eleita, ela se dirigiu ao povo americano dizendo: vocês escolheram a esperança. Kamala Harris, a primeira mulher negra a ser eleita como vice-presidente dos Estados Unidos. E eu lhes peço, votem na esperança. E a esperança é Júlio Campani e Mozart 45. Muito obrigado. Obrigado, candidato Júlio César Campani. Vamos às considerações finais do candidato Darcy Lauermann. 2 minutos, candidato. Também quero agradecer aí vocês da RCC, Tinta, meu grande amigo Natan, agradecer de uma maneira toda especial meu vice Ronaldo, a todos os nossos candidatos a vereador, a cada cidadão que tão bem nos acolheu nas diversas localidades. Nós queremos, eu e o Ronaldo, uma cidade melhor, uma cidade humana, uma cidade desenvolvida. Eu já fiz, eu sei como se faz, e eu e o Ronaldo, população caiense, nós vamos fazer ainda mais para você. Esse é o momento também de olhar as propostas. Vá lá no site, confira as propostas que lá desde o início de campanha estavam expostas. Analise os 2 projetos. Qual é o projeto que melhor contemple a sua necessidade, aos seus anseios? Qual é o projeto que visa desenvolver, sim, São Sebastião do Caí? Sem mentiras, nós não prometemos literalmente nada nas nossas caminhadas, a não ser trabalho. Nós prometemos o que o caixa da prefeitura, o que a capacidade financeira da prefeitura tem condições de aportar. Então você, caro cidadão caiense, que está nos ouvindo nesse momento, você tem a responsabilidade do futuro do teu filho. Pense muito bem nisso. No domingo, você vai decidir, além do seu futuro, o futuro do seu município, você vai definir o futuro do seu filho. E isso é muito importante. Por isso, nesse momento, eu peço a cada um dos caienses, peço o teu voto, peço o teu apoio, eu conto com vocês. E nesse domingo, o nosso projeto, nós temos a certeza, a convicção que no dia 15, a população de São Sebastião do Caí, que entendeu o nosso projeto, vai votar maciçamente no 15 rumo à vitória. Concluído assim o nosso debate aqui pela RCC, nós agradecemos mais uma vez as 2 coligações, a coligação Novas Ideias, Novos Tempos, composta pelo MDB, PSB, PSD e PT, coligação do candidato Darcy Lauermann, e também a coligação Um Caí para Todos, do PSDB, PTB e PP, coligação do candidato Júlio César Campani. Quero agradecer também ao Natan Rochaid, né, que ficou na parte técnica aí, na nossa live, né? Bombou a coisa aí, né, meu amigo? Mais uma vez aí a RCC demonstrando total isenção e com compromisso sempre com a democracia aqui na nossa cidade. A todos o nosso muito obrigado, e amanhã de manhã cedo, né, a partir das 8 estarei eu aqui, há 17 anos, comandando o RCC Repórter. Boa noite a todos, boa noite aos candidatos e boa sorte aos 2 no domingo. Boa sorte, pessoal. Esta é a ZYM 428 Rádio Comunitária.